Olá, você está no programa A Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho e tenho comigo aqui na bancada o também jornalista Mailson Franklin e a nossa convidada de hoje, a vereadora por Maceió, Olívia Tenório. Seja muito bem-vinda, Olívia. Obrigada, João. Obrigada, Mailson. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque acredito que um mandato só é bem feito quando é conversado, quando a gente mostra o que está fazendo e escuta a opinião dos outros para poder melhorar o trabalho. Então, obrigada pela oportunidade. Olívia, falando em trabalho, qual você considera a sua principal, as principais realizações durante esse 1 ano e meio de mandato até aqui? É difícil falar isso porque a gente está sempre elaborando novos projetos, está sempre elaborando novas ações. Então, é difícil escolher a que a gente mais gostou. Mas se tem uma que eu sou apaixonada, tanto, óbvio, a luta pela mulher, a luta pelas nossas liberdades, pela chance de conseguir fazer a diferença, mas tem uma em específico que eu sou apaixonada. A gente começou por um projeto chamado Gabinete Itinerante, que é tentar levar para as comunidades o trabalho do governo, o trabalho da prefeitura de maneira geral. É conseguir estar mais próximo do cidadão, é diminuir um pouco a burocracia para tentar facilitar a vida que a gente sabe que tem tantas complicações. A gente fez a primeira edição, foi muito tempo de pesquisa, muito tempo de estudo, de procurar parcerias, e a gente fez a primeira edição no Jacintinho, onde a gente conseguiu levar palestra para poder explicar um pouco sobre o direito das mulheres, o direito do cidadão de maneira geral. A gente conseguiu levar com parcerias um clínico geral, uma pessoa para ajudar na marcação de exames e consultas, conseguiu levar psicólogo, conseguiu levar aqueles testes rápidos de aferição de pressão, de glicemia, e dessa maneira a gente conseguiu levar um pouco para perto da população aquele direito que eles têm, mas que a gente sabe que muitas vezes tem a complicação por conta da burocracia do Estado de maneira geral. É um dos projetos pelo qual eu mais sou apaixonada, mas claro, tem os projetos de lei que é o ofício principal do vereador, que aí tem números que eu poderia citar aqui. Falando em burocracia, vereadora, você acha que o trabalho legislativo ele é muito burocrático, ele depende muito do executivo? Tem como fazer realizações na prática sendo vereadora por Maceió? Tem sim como fazer muitas realizações, inclusive a gente tem conseguido avançar nesse sentido, mas claro, o legislativo é a parte burocrática de maneira geral. Nós somos quem vamos fiscalizar todas as contas do prefeito, as contas das secretarias, nós vamos fazer projetos, mas quem vai executar esse projeto é a prefeitura. Não apenas na figura do prefeito, mas na figura de seus secretários e todos os órgãos realmente municipais. E isso eu deixo claro desde a época da campanha, porque eu fazia questão de deixar claro. Muitas pessoas chegavam e falavam, mas eu preciso que você venha aqui e construa esse campo. A população confunde muito o papel do legislador. Muito, e eu acredito que até por um erro do próprio legislador, que muitas vezes não explica qual é o trabalho, porque é mais fácil prometer que vou construir um campo do que explicar que quem constrói não sou eu. E até mesmo por uma falha na nossa grade curricular da educação municipal. E aí, durante toda a campanha, eu explicava, olha, nós vamos fazer indicação, nós vamos cobrar, nós vamos pedir ao prefeito, a gente vai fazer o possível, mas quem vai executar, quem vai realmente construir ou quem vai calçar a sua rua é a prefeitura. Mas eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho muito grande, porque quando a gente fiscaliza, quando a gente cobra, quando a gente mostra ao prefeito, a gente consegue fazer com que aquilo ande. Porque Maceió é grande demais, então nem sempre o prefeito vai conseguir lembrar dos mínimos detalhes. E essa é a função do vereador. Nós estamos em grande número para poder realmente mostrar ao prefeito o que deve ser feito. E, claro, criar leis para que obrigue que as necessidades sejam realmente resolvidas. Um exemplo aqui, quando eu falei da educação, eu acredito que uma boa parte da nossa sociedade, e não apenas Maceió, acho que isso é no Brasil todo, não entende exatamente qual é a função do legislador, do executivo, e até quais são os direitos e deveres dessas pessoas. E pensando em resolver esse problema, para que a gente consiga ter um entendimento melhor e daí até ter mais consciência na hora de cobrar e na hora de exercer o nosso papel de cidadão, a gente apresentou um projeto de lei que já é lei em Maceió. Estou estudando agora com a Secretaria de Educação para colocar em prática a Constituição em miúdos, que é pegar todos os direitos e deveres, todas as obrigações de todos os entes, inclusive dos cidadãos, e colocar na escola, para que desde cedo a gente possa aprender
e isso possa ter a certeza do que cada um faz e não ser mais enrolado por algumas pessoas de mau caráter que gostam de enrolar a população para conseguir de maneira mais fácil alcançar alguns objetivos. Vereadora, isso já para o exercício de 2023 nas escolas municipais? Então, já foi aprovado em lei, sendo que existe toda a questão de implantação. É necessário fazer uma licitação para poder contratar todo o material didático, é necessário fazer uma capacitação com todos os professores, atualizar a grade curricular para poder começar a funcionar. Então, estou correndo atrás, junto com a Prefeitura, junto, na verdade, com a Secretaria de Educação, para implantar o quanto antes. Só não posso garantir que é em 2023, porque depende de todos esses trâmites que a gente sabe que é um pouco demorado. Questão orçamentária, inclusive. Exatamente. Maílson Franklin. Vereadora, qual a avaliação da senhora sobre o trabalho da mesa diretora da Câmara, sobre a condução do presidente Galba? Olha, isso que eu vou falar para vocês, eu falo com tranquilidade, porque já tive a oportunidade de falar diretamente para o presidente Galba. Ele foi uma grata surpresa para mim. Acredito que, se não todos, a grande maioria que está ouvindo a gente agora, sabe que eu fui candidata contra ele para tentar a presença da Câmara dos Vereadores, perdi e falo para ele com toda segurança. Foi a melhor derrota que eu tive, porque a gente começou um ano legislativo muito complicado, com a inflação nas alturas, então a gente tinha um orçamento que começou a ficar complicado. Nós tínhamos 4 novos vereadores, então isso por si só já aumentava os custos da casa e muitas vezes a gente não estava conseguindo sequer pagar as despesas. E quando eu falo as despesas, eu não estou falando em luxo, não. Estou falando em pagar, por exemplo, o gabinete em que a gente atende a população. E eu vejo que o Galba se virou nos 30 mesmo. Ele conseguiu fazer das tripas coração, tirar um pouco dali, esmagar um pouco dali, mas conseguiu colocar as contas em ordem. E mesmo com tantos estresses, com tanta burocracia, nesse mundo pandêmico que a gente está vivendo, ele conseguiu realmente fazer um bom trabalho. Então, acredito que, pelo menos até então, óbvio que a gente vai continuar de olho, continuar fiscalizando, mas até então ele tem feito sim um bom trabalho. Não só ele, mas os secretários também. Você votou para a reeleição dele como presidente? Votei para a reeleição dele com muita felicidade. Inclusive, depois de muitos anos, a gente conseguiu reeleger a mesa por unanimidade. Isso só mostra que realmente ele conseguiu apaziguar os ânimos e deixar a casa com tranquilidade para fazer um trabalho de fortalecer o legislativo, que a gente sabe que é importante. Vereadora, você é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Qual a principal atuação dessa comissão hoje na Câmara? Fico feliz com essa pergunta. Não apenas por ser mulher, mas eu acredito que o direito das mulheres a gente precisa avançar muito, a gente precisa conversar sobre eles. Porque quando uma mulher sofre, toda uma sociedade sofre, isso é fato. Quando uma mulher apanha, por exemplo, não é apenas ela que sofre, mas todo mundo que está naquele ciclo. Filho, filha, pai, mãe, então todo mundo sofre. Isso acaba entrando no efeito dominó, onde a gente amplia aí inúmeras dificuldades. Então, assim que eu assumi como vereadora, eu levantei o direito da mulher como bandeira, eu levantei a necessidade de a gente falar sobre as minúcias que é a saúde da mulher, o direito da mulher, as dificuldades que a mulher sofre apenas por ser mulher no mundo de hoje, que a gente sabe que ainda é machista. E a gente, enquanto comissão, começou a articular muito com a Prefeitura de Maceió, com a secretária Ana Paula, que faz um trabalho fantástico no Gabinete da Mulher, e a gente começou a levantar pautas muito importantes. Uma delas, que é uma que eu tenho muita felicidade em falar, é em relação aos absorventes nas escolas. São dados, isso foi tirado do IBGE, mas também tem pesquisas menores, pesquisas próprias aqui de Alagoas mesmo, da qual não tem os números, perdão, mas que da evasão escolar, um dos primeiros pontos, não me recordo se era o primeiro ou se era o segundo, que gerava a evasão de meninas e adolescentes nas escolas, era a falta de absorvente higiênico no período menstrual. Porque, além de ser uma questão de saúde, também tinha a questão da estética. Por ser um tabu falar sobre menstruação, muitas tinham vergonha de quando melava um pouco, quando sujava a roupa. E aí, por esse motivo, acabavam saindo das escolas, o que gera um problema aí gigantesco, além de saúde pública, mas problema educacional mesmo. E a gente percebeu que, resolvendo esse problema dessa falta de equipamento de higiene, a gente resolvendo isso, conseguiria diminuir essa evasão. Quando eu assumi como vereadora, já existia um projeto da vereadora Silvana Barbosa que contemplava a entrega de kits de higiene íntima, não apenas absorvente, mas o kit com sabonete,
com lenços umedecidos para essas meninas e mulheres em idade reprodutiva. E entendemos que era necessário ampliar essa lei e por isso apresentei um projeto para que a gente possa deixar disponibilizado na rede de saúde, na nossa rede municipal de saúde, absolutamente para mulheres de baixa renda que tenham essa necessidade. Então a gente começou com esse caminho, criou o projeto Dignidade Menstrual, foi uma parceria da Comissão da Mulher com o Gabinete de Políticas para Mulheres, com a Ana Paula. A gente começou a avançar no enfrentamento à violência doméstica. Entramos como parceiras também em discussões, em levantar políticas públicas, junto com a Casa da Mulher Alagoana, que hoje em dia trata de maneira global o problema da violência doméstica. Não sei se todos conhecem, mas a Casa da Mulher Alagoana, que foi iniciativa do Tribunal de Justiça, junto, obviamente, com outros órgãos, mas foram eles que começaram. Eles têm atendimento psicológico, psiquiátrico, com assistência social. Na própria Casa da Mulher Alagoana tem dormitório para mulheres que estão em situação de violência e precisam sair de casa. Tem já a própria delegada que já faz o BO, que já faz todo o procedimento legal para poder iniciar um processo. Começamos também com parceria com a OAB, com a Comissão da Mulher, começou com o projeto Tem Saída, onde elas fazem capacitação com essas mulheres que sofreram violência e auxiliam na busca de um emprego. Então, todo esse movimento, a gente, enquanto comissão, entrou com estudos, entrou com articulação, entrou em parceria para poder fazer com que eles andassem um pouco mais rápido e contemplassem todas as mulheres maceienses e alagoanas, obviamente. Vereador, em relação a esse projeto dos absorventes, mais especificamente, ele pode ser adquirido onde? São nos postos de saúde? Como é que funciona isso na prática? Na prática, é que fique disponibilizado em todos os postos de saúde. Igual tem a camisinha hoje em dia. Todo posto de saúde que você entra tem lá bastante camisinha para quem quiser pegar e poder levar para casa e cuidar da sua saúde. A ideia dos absorventes é a mesma, que fique disponibilizado. A gente sabe que é um custo muito alto, obviamente... Ele está funcionando na prática, esse projeto? Ainda está em licitação. Como o projeto de entregar nas escolas foi aprovado anteriormente, inicialmente se fez a licitação para entregar os kits nas escolas e, passado esse momento, a gente já começou agora o estudo de quantos absorventes seriam necessários para poder colocar na rede municipal de saúde. Então, ainda está em estudo para poder fazer a licitação. Isso que eu falo um pouco da burocracia, né? A gente apresenta os projetos, a gente consegue aprovar, depois de passar por toda a burocracia de dentro do legislativo, e quando chega no executivo, tem toda a questão de um estudo orçamentário, de licitação, para poder entrar na prática. É apenas burocracia ou falta vontade política? Eu acho que depende muito de cada município. Aqui em Maceió, por conhecer o trabalho da Ana Paula, conhecer de perto, trabalhar com ela, eu tenho certeza que não falta vontade. Mas a gente sabe que a burocracia, muitas vezes, se esbarra em uma coisa que é muito complicado de conseguir hoje em dia, que é o orçamento, que é o dinheiro. A gente sabe que nesse mundo que a gente está vivendo, de muitos problemas, a gente mal enfrentou um problema no Pinheiro, chegou o problema da pandemia, quando começa a ver a luz no fim do túnel da pandemia, chegou as enchentes. Então, com tantos problemas que a gente precisa resolver de imediato, acabamos, infelizmente, deixando esfriar um pouco problemas que são mais preventivos. Eu acredito que é preventivo porque quando a gente cuida da saúde íntima de uma mulher, a gente consegue evitar problemas muito maiores, problemas como câncer do colo de útero, doenças sexualmente transmissíveis como a candidíase, que tanto homem quanto mulher pode pegar. A gente evita inúmeros problemas apenas com a higiene íntima. Por isso que eu falo, é um dinheiro que hoje é alto, mas que se paga a longo prazo. Porém, é um investimento alto. E para poder investir esse valor, a gente primeiro precisa apagar a fogueira que já está acesa aí, né? A gente sabe que tem que eleger prioridades e a prioridade hoje, por exemplo, são os desabrigados das chuvas. Então, quando a gente consegue resolver esse problema, a gente trabalha com o preventivo, que é o caso dos absorventes. Vereadora, a senhora falou há pouco tempo sobre dinheiro alto. A pergunta, no final do ano passado, a Câmara aumentou as verbas indenizatórias dos vereadores, criando mais 2 dezenas de cargos para a mesa diretora. Essa atitude é normal para a senhora? Olha, é um assunto bem delicado, porque muitas vezes as pessoas pensam que sempre quero ganhar, quero dar mais para quem já tem. E não é isso. Quando a gente aumenta os cargos na Câmara de Vereadores, não sou eu, Olívia, que vou estar ganhando um cargo a mais. Nós vamos ali estar colocando pessoas para trabalhar para a população.
Hoje em dia, como eu falei, um projeto de lei está demorando cerca de 1 ano e meio para ser aprovado. Então, quando a gente coloca pessoas capacitadas, pessoas técnicas que estudaram para poder fazer aquele trabalho, a gente consegue diminuir esse 1 ano e meio para 6 meses. E quando a gente consegue otimizar o trabalho, a gente sente na prática a população evoluindo, a gente conseguindo colocar as coisas em ordem, as coisas na prática, as coisas para alterar significativamente a vida e sociedade de maneira muito mais rápida. Então, quando a gente amplia esses cargos, não é a Olívia que está ganhando. Inclusive, eu não tive ganho nenhum. Quando a gente aumenta esses cargos, a gente consegue fazer com que o trabalho melhore. É importante lembrar, e isso talvez até pelo calor do momento, quando a gente vê números, a gente não consegue trazer todas as informações, mas é necessário lembrar que na antiga legislatura a gente tinha 21 vereadores, agora nós temos 25. Então, a partir do momento que aumentam 4 vereadores, aumenta todo o trabalho de 4 vereadores, todo o trabalho técnico, todo o trabalho legislativo, todo o trabalho de pesquisa. Então, isso exige que a gente tenha mais pessoas para poder trabalhar, para poder fazer com que toda essa questão burocrática e legislativa funcione. E por isso que aumentaram os cargos. Eu sei que muitas vezes é difícil de aceitar quando a gente vê números, mas se esses números colocarem em comparativo com a legislatura anterior, que só eram 21 vereadores, vocês vão perceber que o aumento não foi tão significativo quanto muitas vezes a gente tende a pensar que foi. Vereadora, e sobre a questão do aumento da verba indenizatória no último dia do ano, é moral, é imoral? Qual a sua avaliação em relação a esse aumento da verba indenizatória para cada vereador de Maceió? Eu sei que assustou por ter sido o último dia do ano, mas a gente precisa lembrar que no ano passado todos os trabalhos dentro da Câmara dos Vereadores foram atrasados. E aí volta até a questão dos cargos. Foram atrasados porque a gente precisava fazer todo um estudo orçamentário, a gente precisava fazer toda a fiscalização do Executivo. E quando eu falo fiscalização, é inclusive analisar a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, analisar tudo isso para conseguir votar. Inclusive foi muitas vezes noticiado, como vocês bem sabem, que a gente atrasou para poder votar a lei orçamentária anual. Inclusive a própria Câmara recebeu multas em relação a isso, porque a gente não conseguiu juntar todos os elementos para votar. E isso era por falta realmente de pessoas capacitadas para poder fazer todo esse estudo legislativo. Que além dos vereadores, tem a parte técnica, a parte que estudou especificamente para aquilo. E por isso que foi votado no último dia do ano. Não foi um escondidinho, como algumas pessoas chegaram até a insinuar, muito pelo contrário. Foi tudo estudado e, infelizmente, atrasado por esses motivos. Em relação a ser moral ou a ser imoral, eu entro aqui em uma questão. Quando o vereador vai para a rua, quando o vereador vai trabalhar, quando o vereador está dentro da comunidade, a gente vê inúmeros problemas. A gente vê inúmeras coisas a serem resolvidas. E tudo isso demanda dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, e eu falo isso porque fui abordado na rua e muitas pessoas perguntando: ah, mas e aquela verba que vocês têm para dar dinheiro para o povo? A gente não tem verba para dar dinheiro para o povo. Quando a gente faz alguma ajuda, a gente faz do próprio bolso. É importante lembrar isso. E por que eu estou deixando isso claro? Porque a gente faz questão de estar sempre na rua resolvendo o problema. Mas, uma hora o poço seca. Uma hora a gente não consegue mais ajudar da maneira como gostaria. Então, quando a gente fala de uma verba indenizatória, não é para que eu possa ganhar ainda mais. É para que eu possa ter um fôlego para continuar ajudando, para continuar trabalhando. Por que a gente fala sobre, por exemplo, vale de combustível, que eu tenho certeza que vocês iam perguntar? Porque a gente precisa estar rodando toda a Maceió, sem parar. Então, a gente precisa do equipamento de trabalho. Quando a gente fala sobre verba indenizatória para almoço, quando eu paro para almoçar, não almoça só a Olívia, almoça eu, almoça toda uma equipe de trabalho, almoça toda a população que está comigo, obviamente não a população inteira, mas estou fazendo um trabalho com 2 líderes daquela comunidade, eu acredito que o mínimo que eu deva fazer, de maneira ética, é pagar o almoço dessas 2 pessoas. A desigualdade social é a grande chaga da cidade? Eu acredito que sim. A gente tem uma desigualdade muito grande, muito exacerbada, que só de a gente andar na rua a gente sente, a gente sofre, e a gente precisa resolver isso o quanto antes. E uma maneira que a gente encontra de resolver é estar na rua auxiliando essas pessoas a não apenas a dar, que eu acho que a gente não deve apenas dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar.
E é por isso que a gente tem feito inúmeros trabalhos para poder realmente levar para a população os serviços que a gente tem. A gente tem que levar para a população cursos capacitantes, a gente tem que melhorar a educação, a gente tem que melhorar a saúde, porque sem saúde a gente não tem como fazer nada. E tudo isso demanda realmente um trabalho burocrático, como eu já expliquei, até trabalho de licitação dentro da prefeitura, que exige um tempo, que exige, infelizmente, uma burocracia maior do que a gente gostaria, para poder realmente melhorar. Para que a gente possa ter uma distribuição de renda, a gente precisa colocar as pessoas para trabalhar. E para gerar emprego, a gente precisa fazer toda essa questão burocrática que, infelizmente, tem custos financeiros, tem custos de tempo que levam a dor de cabeça maior do que a gente gostaria. Obrigado, vereadora. A gente vai para o intervalo e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui na bancada o meu colega Mailson Franklin, a nossa convidada de hoje, a vereadora por Maceió, Olívia Tenório. Seja muito bem-vinda novamente, Olívia Tenório. Obrigada, João. O papo está muito bom, mas eu tenho certeza que vocês têm mais dúvidas, então vou me segurar um pouquinho e deixar para responder mesmo. Vereadora, a senhora é autora do projeto de lei da Semana de Conscientização contra a Violência Obstétrica. Como é que se dá essa semana? Qual é essa semana? Como é que funciona? Inclusive, a gente está passando por um período de destaque, né, que aconteceu com o médico, né, o senhor Giovanni Quintela, enfim, que tem ganhando repercussão nacional. Como é que você vê essa semana? Gente, é até difícil um pouco falar sobre esse tema. Eu admito que quando eu vi toda essa questão, essa polêmica em cima do Giovanni Quintela, me doeu a alma, de verdade. Eu falo isso porque sou mãe. Recentemente, minha filha tem 10 meses e eu me recordo de cada detalhe do meu parto. Assim, dadas suas proporções, claro, né? No momento de dor a gente não consegue captar tantas coisas, mas eu me lembro como o meu parto foi maravilhoso. Eu tive com meu marido o tempo todo, tive uma médica que me ajudou bastante, uma enfermeira que conseguiu, dentro do possível, aliviar um pouco minhas dores, me fazer entender o que estava acontecendo. Então, assim, quando eu me recordo que foi um momento mágico para mim, óbvio, doloroso, mas um momento mágico de ver minha filha nascendo, eu imagino que esse momento deve ser mágico para todas as mulheres. Sobretudo um momento de intimidade. Exatamente, é um momento de maior intimidade que eu tive com qualquer pessoa na minha vida. É uma coisa muito, muito delicada. E quando eu percebo que para algumas mulheres isso se torna traumático, por conta de uma pessoa incapacitada já é ruim por si só, mas com uma pessoa de má índole, que chega ali para aproveitar do seu momento de fragilidade... Um criminoso. Totalmente, um criminoso, um bandido. Vou até resguardar aqui os palavrões, mas só consigo pensar realmente em palavras péssimas para descrever esse homem, porque ele não apenas violentou uma mulher, que por si só já é uma das piores coisas que ele poderia fazer. Ele não apenas acabou com um momento íntimo, com um momento mágico, com um momento frágil de uma mulher. Ele, naquele momento, violentou toda uma sociedade. Ele tirou da mulher a segurança de conseguir parir, de conseguir reproduzir para que a gente continue vivendo, né? Porque se a gente não conseguir mas ter a tranquilidade de gerar um filho, o que vai ser das próximas gerações? Elas não vão existir. Então, ele conseguiu acabar até com esse momento. Isso é muito delicado. Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente não fala apenas da violência sexual, que realmente foi um caso chocante, horrível, e me faltam até palavras. Eu ainda não consegui
conscientizar tudo o que aconteceu. Mas a violência obstétrica é muito mais do que isso. A violência obstétrica é quando você recebe violência até nas palavras. E aí eu toco num assunto que, para mim, é um pouco delicado de falar, porque não passei por isso, não é uma coisa que eu sofro, mas a violência obstétrica é muito maior, por incrível que pareça, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres pretas. Porque falam, existe de muito tempo um entendimento aí, né, de que mulheres pretas, elas têm mais força para aguentar o parto, porque talvez tenham um quadril mais largo, algumas mulheres, porque biologicamente seus ancestrais têm mais força. Existe esse mito, eu acredito que seja um racismo? Mito. Racismo, com certeza. Infelizmente, é tão enraizado que muitas pessoas nem percebem que estão sendo racistas. Mas tem isso, então fala, não, essa mulher aqui não precisa de anestesia, essa mulher aqui aguenta dessa maneira porque, por ser preta, ela tem mais força. E a violência obstétrica começa nesses mínimos detalhes, que não são tão mínimos, mas que às vezes entende-se que sim. Quando você nega para uma mulher uma posição mais confortável na hora do parto, quando você... Eu mesma fiquei me contorcendo o parto inteiro. Se não deixassem, tinha sido problemático. Quando você nega para uma mulher uma analgesia para poder aliviar a dor, quando você nega para uma mulher um acompanhante para tentar dar um pouco mais de conforto psicológico, pelo menos para aquela mulher, tudo isso é violência. A gente chegou no extremo, no caso de estupro dentro de um parto, obviamente, mas a violência obstétrica, ela vem desde coisas que parecem ser muito menores até coisas muito catastróficas. Então, quando a gente fala sobre a semana de conscientização contra a violência obstétrica, é isso. É eu explicar o que é essa violência, para as mulheres não acharem que devem aceitar. Não, eu aceitei aquele médico me xingando, como a gente viu há um tempo atrás o caso da Chantal, uma influencer digital, que sofreu violência obstétrica, não, obviamente, nesse nível, mas de receber xingamentos do médico, de receber palavras negativas, de o médico divulgar, inclusive, o sexo da criança quando ela não queria saber. A gente percebeu que a violência vem nessas pequenas coisas também. Então, quando eu explico para as mulheres o que é essa violência, eu faço com que elas não aceitem por entenderem que aquilo não é normal. Há uma normalização na sociedade? Infelizmente, sim, existe essa normalização. Muitos médicos, por exemplo, só aceitam fazer o parto se a mulher estiver deitada. E talvez vocês não entendam, mas quando a posição fisiológica para o nascimento do bebê, a deitada é a pior. Então, até coisas que parecem mínimas, de obrigar a mulher a ficar em uma posição que não é a mais adequada, isso já vem a ser uma violência. Então, quando eu consigo explicar tudo isso para a população, eu consigo diminuir essa normalização. Eu consigo dar para essas mulheres um parto mais humanizado. E aí, diminuindo as pequenas violências, a gente não chega nesse caso tão absurdo. Por que eu falo isso? Se uma mulher, infelizmente, acaba aceitando, independente do motivo, uma pequena violência aqui, uma pequena violência ali, uma pequena violência acolá, quando chega nesse caso tão catastrófico, por mais que a gente saiba que aquele a gente não pode aceitar de maneira nenhuma, todo o caminho chegou naquele momento. Quando a mulher aceitou, por exemplo, não ter o parceiro 24 horas com ela, eu falo 24 horas porque tem partos aí que duram dias, tá certo? Mas quando a mulher aceita não ficar com aquele parceiro ali do lado, porque o hospital falou que é normal, que não pode ficar, quando é negado esse direito, que muitas mulheres nem sabem que é um direito garantido por lei, quando ela perde aquele apoio moral, aquela pessoa que está ali não apenas para apoiar, mas também para fiscalizar que os direitos, que as vontades daquela mulher sejam reconhecidos no parto, infelizmente, facilitou o trabalho de um criminoso. Então, quando eu falo de a gente falar sobre toda uma violência obstétrica, é para que a gente tente diminuir ao máximo as chances de um criminoso se aproveitar daquele momento. E por isso a gente começou com essa semana contra a violência obstétrica, para poder conscientizar, para poder explicar, para poder mostrar todos os direitos da mulher e evitar, de qualquer maneira, que aconteçam casos como esse. E não apenas a semana da violência, que a gente, inclusive, chama de Maio Roxo, que é todo um mês voltado contra essa violência e com uma semana específica, com palestras, com workshop, com tudo que a gente puder fazer, com seminários. A gente também apresentou um projeto de lei, eu até trouxe aqui para não perder nenhuma palavra, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.
O que seria essa política? É quando a ideia aqui desse projeto é deixar informado em todos os hospitais, em todas as maternidades, em qualquer lugar onde seja possível fazer um parto, qual é o direito da mulher grávida, qual é o direito neonatal assim que a criança nasce. Por exemplo, o direito à golden hour, que chamam, que é você ter um contato pele a pele assim que a criança nasce. É a gente explicar todos esses direitos para a mulher, deixar isso de maneira expressa em todos os hospitais, em todas as maternidades, exatamente para evitar que a mulher sofra com a falta de informação. De a mulher, por exemplo, falar, eu quero acompanhante, falarem, você não pode ter. Sim, eu posso, tá? Expresso, inclusive, aqui nessa maternidade que eu posso, que eu tenho esse direito. Quando a gente leva a informação de maneira didática, de maneira em que seja fácil compreender, a gente evita que esses direitos sejam retirados. Maílson. Vereadora, recentemente o prefeito de Maceió, JHC, apresentou nas suas redes sociais um projeto para a construção do novo mercado público, o mercado da produção aqui de Maceió. Um projeto muito bonito, realmente o mercado precisa ser reformado, precisa ser feito outro mercado da produção. Só que ele pediu autorização à Câmara para adquirir um empréstimo no valor de 400 milhões de reais. O que é que a senhora acha desse valor? Maceió vai ter condições de pagar esse valor depois? O valor é muito alto e foi como a gente falou antes, às vezes quando a gente vê o número a gente se assusta. E por isso que a gente precisa dar essa autorização ao Executivo, porque quando chega o projeto para a gente vai analisar cada detalhe, a gente vai fiscalizar, a gente vai ver se é possível, dentro do estudo que eles fizeram, fazer o pagamento, em quantos anos seria o pagamento, qual a taxa de juros. Nós vamos analisar tudo isso, todo esse projeto, para ver se é viável. Sendo viável financeiramente, eu acho que a gente deve sim conceder o empréstimo. Por que eu falo isso? O mercado da produção aqui de Maceió, não adianta fazer reforma, tem que realmente construir um novo, como você bem falou na sua pergunta, porque a gente sabe que hoje, quando chove, alaga tudo, a gente tem problema, todo dia a gente encontra lá situações realmente de descaso, de esgoto a céu aberto, de porco andando por todo o mercado da produção. Isso é um problema crônico, não vem de um ano para cá, vem de muitos anos e precisa ser resolvido para ontem. Qualquer lugar hoje que você viaje, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o mercado deles é um ponto turístico. Então, além de ter todo um trabalho para a sociedade, não apenas para quem trabalha, mas para quem precisa comprar alguma coisa e vai até o mercado da produção, é um ponto turístico. E a gente sabe que aqui em Maceió, o turismo é o nosso carro-chefe na questão de renda mesmo, tanto de receber, mas quanto de fazer essa renda circular. Então a gente precisa, sim, de novo mercado da produção por motivos da nossa sociedade e precisamos disso também para poder aumentar o nosso turismo, que traz muito dinheiro para a capital alagoana. Então é essencial que a gente faça o quanto antes essa nova construção. Se o valor é 400 milhões, se o valor é possível que seja pago realmente dentro das condições que o prefeito instituiu no seu projeto, a gente vai analisar com calma. Ele está enviando essa semana para a Câmara dos Vereadores, mas como está em recesso parlamentar, ou seja, a gente não se reúne em plenário, mas continua trabalhando, eu gosto sempre de deixar isso claro. Como estamos em recesso, não vai ser possível analisar essa semana, apenas quando voltar, no dia 1º de agosto, a gente vai poder analisar. A senhora não teve acesso ao projeto ainda? Ainda não tive acesso ao projeto. Então, não pude fiscalizar os pormenores, por exemplo, como vai ser pago, qual a taxa de juros, a partir de quando vai ser pago, se esse dinheiro vai ser entregue de uma vez só ou apenas quando começar as obras. Tudo isso a gente precisa analisar. Um plano estratégico para relocar esses comerciantes para outra localidade. Tudo isso a gente precisa analisar. Eu ainda não tive acesso ao projeto, mas se for um projeto bem feito, eu acho que esse valor compensa na hora que a gente percebe que os trabalhadores, além de ter um local mais bonito, mais turístico, vão ter um local onde é possível trabalhar. O local que eles estão hoje é insalubre, pode levar doenças, levam doenças, podem levar a desabamento a qualquer momento, prejudicar, até mesmo tirar uma vida. Então, quanto antes, precisa de um local digno para eles. E se o projeto, como eu imagino que esteja, realmente tiver contemplado todos esses detalhes que a gente precisa ter, todos esses cuidados que a gente precisa ter, eu não visualizo dificuldade de ser aprovado na Câmara.
Vereadora, a Câmara tem aprovado uma série de comendas, né, para o presidente da República, para o ex-ministro do Turismo, agora para o empresário Luciano Hang. O que é que você acha dessa aprovação dessas comendas? Será que a Câmara de Maceió ela gasta muita energia com algo que é desnecessário para a população na prática? Gostei da sua pergunta. Eu, inclusive, nesse 1 ano e meio de mandato, não apresentei em nenhum momento o título de cidadão honorário ou comenda para ninguém. Por quê? Foi por um motivo que eu expliquei no ano passado, inclusive em plenário, que obviamente que é importante você dar uma homenagem a quem fez por onde, a quem trabalhou muito, ele merece ser homenageado. Mas eu acredito que no momento em que a gente está passando, ano passado, quando a gente estava no auge da pandemia, tantos problemas acontecendo, eu acredito que a gente poderia, sim, juntar essa energia, juntar todo esse trabalho em algo um pouco mais efetivo na prática. Não me entendam errado, não sou contra comendas, não sou contra títulos, acho sim que são válidos, mas eu acredito que esse tanto que a gente tem aprovado, esse tanto de tempo que a gente está gastando para aprovar essas coisas, a gente poderia estar realmente utilizando em algo mais visível, mais palpável. Maílson. Vereador, o que a senhora acha da revitalização do Riacho Salgadinho? Essencial, já deveria ser feito há muito tempo. Inclusive, um dos primeiros projetos que eu apresentei na Câmara dos Vereadores foi voltado para tentar diminuir e até mesmo solucionar o problema do Riacho Salgadinho. Um projeto que a gente apresentou, que inclusive foi uma indicação, porque era um tipo de projeto que só poderia ser feito pelo Executivo. E quando de competência do Executivo, o que é que nós, vereadores, podemos fazer? Uma indicação para poder cobrar, fiscalizar, passar a ideia para eles. Então, eu fiz documento de indicação para colocar algumas grades de contenção no riacho. Como seriam essas grades? Está aqui todo o riacho e no riacho passa não apenas águas, passa resíduos, lixos e resíduos sólidos. Então, quando a gente coloca aqui uma grade no meio, o resíduo sólido ele fica preso e não continua passando. E nessa gradezinha a gente já viu que existem tecnologias que quando ela começa a encher, pode ser tanto grade quanto rede, tá certo? Quando ela começa a encher, ela dispara um alarmezinho para poder a equipe de limpeza ir lá, fazer a limpeza e colocar uma nova grade ou uma nova rede. E dessa maneira, o que seria passado seriam apenas as águas. E quando é apenas a água, a gente consegue fazer um tratamento para que seja o mais limpo possível antes de ser despejado ao mar. E dessa maneira a gente conseguir começar a fazer a limpeza. Fiquei muito feliz quando a prefeitura, o prefeito de JHC, no caso, apresentou o Renasce Salgadinho. Acredito que, não sei se vocês conhecem o projeto, ele não contempla apenas o Riacho Salgadinho, mas alguns rios que desaguam também no Riacho Salgadinho. Com essa limpeza, a gente vai conseguir fazer uma revitalização, não apenas para o riacho, não apenas na água que é jogada no mar, mas em todas as comunidades, que hoje em dia são mais de 50, que circundam realmente esses pequenos rios, esses pequenos riachos, e a gente consegue melhorar a questão ambiental para essas comunidades. Apresentei para ele as ideias que eu tinha em relação a isso, em relação ao bueiro inteligente, que inclusive ele começou a implantar. Apresentei para ele todas as ideias, procurei o secretário, levei as indicações, levei as pesquisas que a gente tinha feito para poder auxiliar nesse projeto do Renasce Salgadinho, e acho que dessa vez, se Deus permitir, a gente consegue fazer um trabalho bem feito na hora de fazer essa limpeza. Para não ser apenas um banho no Salgadinho, mas realmente ser um riacho onde a gente consiga ter a tranquilidade de ser limpo. Vereadora, fala de um problema que está posto, que é a questão da greve dos trabalhadores da educação aqui em Maceió. A senhora tem dialogado com algum dirigente sindical? Como é que está essa questão? Além da questão do reajuste salarial, existe outro pleito da categoria? Como é que você está vendo essa questão? Você está em contato com esse pessoal? Eu estou em contato, eu tive conversa com alguns, admito que não tive a oportunidade de ir para a plenária, para a Assembleia, quando eles fizeram, estava com alguns problemas pessoais e não pude estar presente, mas a gente tem conversado sim, e eu sei que é um assunto muito delicado. A educação em Maceió, ela sofre há muito tempo. A gente percebeu aí toda a dificuldade, por exemplo, para fazer o pagamento dos precatórios do Fundef, que não foi um problema apenas de Maceió, mas foi um problema no Brasil. Inclusive chegou ao STF, ao nosso Supremo Tribunal Federal, para poder discutir se poderia ser feito ou não o pagamento, como seria feito, quem poderia receber. Então a gente percebe que hoje no Brasil, quando a gente fala sobre os profissionais de educação, eles ainda
recebem muito abaixo do que eles merecem. Então, o reajuste salarial é importante sim, a correção de horas é importante sim, novos concursos públicos para que possa ter a quantidade suficiente de professores, tudo isso é necessário, tudo isso tem sido pleiteado e, obviamente, que quando a gente faz esse diálogo, é ouvir eles e não necessariamente sair jogando tudo para a população, porque não adianta a gente jogar o problema sem explicar o problema. Então, a gente tem tentado fazer essa ponte com a prefeitura, com a secretária de gestão, com o secretário de educação, para tentar achar o meio termo. É justo a reclamação dos professores? Com certeza é muito justa. Eles estão procurando situações melhores de trabalho, eles estão procurando ter um fôlego para conseguir continuar fazendo aquele ofício que é tão importante, que é tão caro, e ao mesmo tempo conseguir pagar as contas. A gente percebe que a inflação está muito alta e o salário não tem acompanhado. Mas o fato de ser justo não quer dizer que a gente consegue dar tudo o que a gente quer. E por isso que a gente procura esse diálogo, para tentar encontrar um meio termo do que a prefeitura consegue dar e daquilo que seja o suficiente para eles nesse momento. A ideia, gente, é sempre valorizar o profissional de educação. Se eu pudesse, eu colocaria para eles os maiores salários, comparados ao salário de prefeito, que aqui é o limite que a gente tem no município, né? Não pode receber mais do que o prefeito, assim como no estado não pode receber mais do que o governador. Por mim, eles receberiam o máximo possível, mas a gente precisa se ater à realidade que a gente vive. Assim como muitas coisas que a gente tenta fazer na Câmara dos Vereadores é barrada por falta de uma possibilidade real no momento em que a gente está vivendo, infelizmente, acontece também na educação. Então, a gente está tentando procurar o melhor para o professor dentro do que a prefeitura consegue disponibilizar. Mas, obviamente, que o que vai ser... as conversas começaram agora, não sei o que vai ser resolvido. Estou lutando para que seja o melhor possível para o profissional de educação, mas, independente do que seja hoje, não quer dizer que a luta vai acabar. Quer dizer que a gente vai dar agora o que é possível e continuar trabalhando, se esforçando para aumentar aquilo, para poder aumentar a possibilidade de um salário melhor, de uma estrutura melhor nas escolas, de uma capacitação melhor, porque muitas vezes eles precisam de cursos para se atualizar também. Então a gente vai continuar lutando para, independente do que seja recebido agora, que receba o dobro, o triplo, o possível, mais para frente. Vereadora, nosso tempo está se acabando e a gente costuma sempre fazer uma pergunta: o que a Olívia Tenório tem feito nas horas vagas, além de advogar, além de estar na Câmara de Maceió trabalhando, o que a Olívia Tenório tem feito nas horas vagas? Se você me fizesse essa pergunta 10 meses atrás, eu ia aqui trazer uma lista de coisas para você que eu adoro. Mas hoje em dia, nas minhas horas vagas, eu sou mãe. Por que eu falo isso? É muito difícil você conseguir conciliar o profissional com a maternidade, principalmente quando é um bebê, quando é uma criança de colo ainda, mas tem sido o meu maior prazer. Eu gosto de sair com os meus amigos, eu adoro pagode, então sair para um sambinha, poder aproveitar com meu marido, eu gosto muito disso, mas hoje em dia o meu maior prazer, quando eu não estou trabalhando, é ficar com a minha filha, é brincar com ela, é tentar ensinar ela a falar, porque hoje ela me chama de aiaia, então eu estou na luta para que ela me chame de mamã, pelo menos. Então, hoje em dia, o meu maior prazer realmente é brincar, é cuidar, é criar realmente a minha filha para que ela possa crescer e se tornar uma mulher forte e que possa continuar o trabalho que todas as mulheres têm feito hoje, de a mulher ter o direito que é dela, mas que infelizmente nem sempre é respeitado. Então, acho que é isso. Vereadora, obrigado pela sua participação. Quero agradecer também ao meu colega de bancada, o jornalista obrigado, vereadora. Mailson Franklin. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha a segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.